de educação, e é muito do propósito do papel, né, que a gente quer educar. E o Instituto tem essa função de ser um instrumento da Silvamo, de promover educação, de promover projetos de educação de qualidade, de acesso e de novas oportunidades. Então, queria agradecer, Otávio, Donaldo, aí mais uma vez pelo convite. Hoje a gente tem alguns momentos especiais ao longo da nossa conversa, fiquem atentos, a gente já soltou um spoiler, então vem muita coisa boa por aí. Já aproveito para chamar a Joyce e a gente já começa. Obrigada, Mari. Boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, né, meu nome é Joyce, trabalho no time do Instituto com a Mariane e com a Camila. E para quem está conectando pela primeira vez, né, no Diálogo, acho que é importante relembrar, né, o Diálogos pela Transformação foi um projeto criado no ano passado, né, justamente para a gente ter alguns encontros ao longo do ano para disseminar mais conhecimento, né, sobre educação, criatividade, transformação social, porque esse também é o objetivo do Instituto Chamex. Então, sejam bem-vindos também que está conectando pela primeira vez. A gente quer fazer isso também mais vezes ao longo do ano. Alguns recadinhos bem rápidos, né, de agenda. A gente deixou as câmeras e microfones bloqueados para a gente ter uma boa conexão, né, para todo mundo. Estamos gravando para disponibilizar depois para os profissionais, parceiros que não conseguiram conectar ao vivo aqui com a gente. Mas reajam aqui no Teams, mandem perguntas, comentários, porque no final a gente vai abrir 10 minutinhos para essas interações, aí a gente libera a câmera, microfone também de quem, né, quiser sentir a vontade de falar. Teremos um lançamento especial, então aguardem, sorteios no final, livros aí para também incentivar a leitura entre a gente. E interajam aí com o pessoal, né? Donaldo, Otávio, mais uma vez, muito obrigada. Né? O Donaldo aí, autor de mais de 70 títulos e dono da editora Ciranda Cultural. O Otávio é o CEO do Redação Online, o nosso super parceiro para a realização do concurso de redação. Então, vou passar a palavra para vocês, fiquem à vontade, também estou por aqui porque precisarem. E hoje, então, eles vão falar mais sobre o tema como transformar vidas, né, através da leitura e do conhecimento. Acho que a gente tem um papel importante aí quando a gente fala da educação, da leitura. Então, fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigada, Donaldo, Otávio. Obrigado, Joyce. Obrigado, Joyce. Queria primeiro agradecer a oportunidade à Joyce, a Camila, a Mariana, e também cumprimentar aí pela iniciativa da Silvamo por esse evento maravilhoso para falar de educação, para falar de transformação de vidas. E agradecer aí a honra e o privilégio de poder bater papo com o Otávio também, e a todos vocês que estão nos assistindo. Aí é uma honra, é um prazer, é uma alegria enorme falar de leitura, de literatura, de conhecimento, de transformação. Eu estudando um pouquinho sobre a biografia do Otávio, eu vi que ele é mestre, professor, empreendedor, né? E eu tenho certeza, convicção de que a transformação passa pelo conhecimento, passa pelo empreendedorismo, passa pela paixão que nós temos em seguir o nosso propósito. Eu queria aqui me apresentar, eu tive a felicidade de fundar a editora Ciranda Cultural. Hoje nós temos o selo Ciranda Cultural Literatura Infantil e Juvenil e o selo Príncipes para o público adulto. Então a gente abarca o público de 0 a 100 anos, abarca público de todas as idades. E por isso que justamente a gente resolveu também criar o selo Príncipes para poder privilegiar o público jovem, o público adulto, o público em geral. E eu queria contar um pouquinho da história da minha vida, né? Eu nasci no interior, nasci na roça. Meu pai foi agricultor. Eu, na minha infância e na minha juventude, também fui agricultor. Meu pai, desde a minha infância, falava sempre que a transformação passava pela educação, passava pelo ensino. E ele queria muito ter feito faculdade, mas como os meus avós não permitiram que ele saísse da roça, ele acabou não tendo a oportunidade de estudar. E ele falou, quando eu era pequeno, ele sempre falava que ele queria muito que os filhos dele estudassem, e assim ele enviou a gente para a cidade. Eu fui para a cidade com 11 anos para estudar, e depois, com 15, eu fui para uma outra cidade perto de Porto Alegre para fazer o ensino médio, e depois eu fiz a faculdade aqui em São Paulo. Meu pai é um agricultor simples, humilde, mas ele tinha a concepção de que a educação era
a ponte para a transformação de vidas. E ele também era um grande estudioso, era um contador de histórias. Então, desde pequeno, eu ouvia meu pai contando histórias, meu pai fazendo leituras, apesar de ter feito só até o 4º ano. Mas ele era um apaixonado pelo estudo, pela escrita. E depois, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazer teologia, depois filosofia, eu comecei a trabalhar com livros, eu jamais imaginava que um dia escreveria livros, mas quando minhas filhas nasceram, eu comecei a contar história para as minhas filhas, e a partir das contações que eu fiz com as minhas filhas, eu acabei criando textos, as minhas filhas começaram a gostar das histórias que eu contava, e aí eu comecei a transformar isso em escrita. E então nasce ali o Donaldo Escritor. Eu acho que a paixão que eu tive pela leitura e pela contação de histórias fez com que eu escrever, além de ter fundado a editora, fez com que eu também virasse escritor. Algo que eu na verdade, nem tinha planejado. Mas o que eu quero dizer para todos vocês é que, independente de onde a gente nasceu, existe dentro de nós uma capacidade, um talento em cada um. Depende de cada um, claro, mas todo mundo tem um talento e uma capacidade inata, é preciso desenvolver isso. E a leitura, a paixão pela leitura, pelo conhecimento, com certeza é uma ponte importante para essa transformação. O Otávio trabalha com produção de texto, né? E a produção de texto, a comunicação é tudo na nossa vida, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Então, se comunicar bem, já dizia o Chacrinha. Então, se comunicar bem é fundamental na nossa vida. Tudo na vida é relacionamento, tudo na vida é venda, e comunicação é venda, é relacionamento. Então, nada melhor do que se comunicar bem para que a gente possa evoluir, agregar valor na vida do outro e transformar a nossa vida e a vida das pessoas com quem a gente se relaciona. Todo propósito humano tem como objetivo servir e transformar vidas, né? Independente do que nós formos escolher, com certeza o nosso propósito estará sempre linkado a servir e transformar vidas, a nossa vida, a vida de outras pessoas. Então, o objetivo da educação é esse. E aí, por isso que eu cumprimento a Silvano por essa iniciativa brilhante de trabalhar temas ligados à educação, e muito mais importante do que educação é a sensibilização dos sentidos, que é a expansão da consciência, né? Então, na medida que a gente vai evoluindo no conhecimento e tal, a gente vai evoluindo também na sensibilidade, na percepção do que é importante para a nossa vida, que é importante para a vida do outro. E por isso que eu coloco, inclusive, a expansão da consciência como acima da educação, acima do conhecimento, porque pela expansão da consciência que a gente vai melhorar esse mundo, né? A educação é importante, sim, mas a expansão que faz parte do processo da expansão da educação é a expansão da consciência. Então, acho que isso é fundamental, que cada um tenha essa percepção, que cada um busque isso no seu propósito de vida, na sua interação com o outro. Conhecer mais, evoluir, sensibilizar os sentidos para que a gente possa contribuir para que o mundo seja melhor. Então, eu queria dar essa contribuição inicial, como apresentação, já parabenizando aí toda a equipe da Silvano, que realizou esse encontro maravilhoso, e a todos vocês que estão nos assistindo, o recado que eu tenho a dar, leiam bastante, estudem bastante, porque a educação vai transformar a vida de vocês. Como transformou a minha vida. Então, eu passo aqui e a gente vai para o bate-bola aqui com o Otávio, já passando aqui a bola, então, para o nosso amigo. E pegando um ponto, né, mestre, em relação a toda essa expansão, né, e a necessidade que a gente tem de comunicação, de interpretação, isso é super importante, principalmente no mundo que nós vivemos, né? Você colocou muito bem que nós temos hoje, né, uma quantidade imensa de informações, você é bombardeado, né, por e-mail, WhatsApp, vídeos também, mas muito texto, né? Muito texto, a gente escreve bastante, a gente lê bastante, e como é que a gente interpreta, né,
tudo que a gente recebe, né? Como a gente interpreta uma notícia, como a gente interpreta esse mundo, como é importante, né, a leitura, porque é exatamente isso que você comentou, né? Ela nos dá ferramentas, né? Ela nos dá um repertório, né, muito grande para compreender quem somos, né, o mundo que vivemos e conseguir realmente, né, entender o que acontece desde, né, de dentro da nossa casa, primeiro, né, com a gente, nossa casa, nossa cidade e no mundo também. Então, isso é muito importante, na verdade, um ótimo insight aí para a gente começar esse bate-papo. Mas pegando o gancho, né, falando um pouquinho, quero super agradecer a Silvamo pelo convite também, a grande parceria que a gente tem, né, com a Mari, a Joyce, a Camila, do concurso de redação desde 2018, ou seja, né, há mais de 5 anos, um concurso histórico aqui do Redação Online. E é legal que o Donato estava comentando, e eu achei muito legal, que as nossas histórias, né, em parte, têm alguma semelhança também. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, nasci numa cidade muito pequena, que hoje é menor ainda, chamada Balneário Pinhal, que é uma praia do litoral, assim, do Rio Grande do Sul. E meu pai era mecânico e minha mãe era doméstica, né? E uma coisa muito interessante, meu pai tinha uma mecânica, assim, pequena, e do lado tinha um ferro velho. E um dia, ele pegou e comprou, né, numa casa, um armário de ferro, assim, todo enferrujado. E eu brincava nesse ferro velho, né, com as garrafas, né, acho que na época de muitos aqui, de carburador de carro, umas peças antigas de carro. E um belo dia eu abri esse armário de ferro, estava ao ar livre, assim. Quando eu abri, tinha várias histórias em quadrinhos, né, gibis da Disney, né, e principalmente do Mickey, do Pato Donald. Eu tinha 6 anos, eu me lembro muito bem dessa cena, assim, foi uma cena muito mágica, né, muito, acho que, importante na minha vida. E eu peguei, eu não sabia ler ainda, né, então eu peguei aqueles gibis, né, levei para casa, né, eles estavam meio empoeirados, meio rasgados, assim, e ali tinha uma coisa muito interessante, né? Tinha o gibi, né? A história em quadrinho número 1 do Pato Donald no Brasil, que é de 1951, se não me engano. E daí, falei, puxa vida, né? E eu não sabia ler. Daí, acho que muitos, né? Talvez sejam histórias semelhantes, sempre tem uma mãe por trás, né? Então, a minha mãe começou a incentivar muito a leitura daquelas histórias em quadrinhos e foi ali que eu comecei a tomar meu gosto pela leitura. 3 anos depois, mais ou menos, nós tivemos uma inundação lá em casa, era uma casa de madeira, assim, tinha só telhado, e molhou todas as histórias em quadrinhos, né? Todas. Estragou todas, né? Eu me lembro que eu chorei, tinha 9 anos, né? Fiquei muito triste, assim, e foi muito interessante que eu não tinha mais o que ler, né? Aí acho que muita gente aqui da plateia talvez não pegou essa época das enciclopédias, né? Muitas famílias compravam, né, esses livros, essas enciclopédias, que seria, né, a mãe e o pai da Wikipédia, que muitos compravam para fazer decoração em casa, né? E lá em casa tinha algumas enciclopédias e quase ninguém mexia. Meu pai também, acho que tinha 5º e 6º ano de formação, minha mãe 4º, fundamental. E daí eu comecei a ler aqueles livros. E ali, gente, tinha Dom Casmurro, tinha muita coisa de Machado de Assis, e o novo mundo se abriu, né? Esse mundo se abriu e de uma maneira tão ampla, né? Como fosse um armário mágico, né? Que eu pudesse, dentro desse armário, pegar vários objetos assim e viajar, né? Realmente dentro de uma imaginação incrível. E aquilo, né? Na minha cidade, o destino, e nada contra também, né? Mas o destino em geral era ser mecânico, né? Como os meus irmãos são até hoje. E o que eu fiz, né? Pela leitura, eu comecei a me interessar a ler jornal, uma série de coisas, buscar mais livros na escola, na biblioteca, e com 17 anos eu decidi estudar e queria fazer um vestibular. Só que assim, sempre fui aluno de escola pública, a minha escola, não existia escola de ensino médio lá em Pinhal, eu tinha que andar de bicicleta quase 2 horas para chegar até a escola e 2 horas para voltar, então foi bem desafiador. E a palavra vestibular não existia na minha casa, né? Não existia. Não, você tem que trabalhar, né? Acabar aí o ensino médio, fundamental e médio, tem que, né, trabalhar. Tanto que o meu irmão não terminou o ensino fundamental e o outro também não terminou o ensino médio.
que foram trabalhar diretamente. Era uma outra realidade também, era um outro contexto. E eu me lembro que o gosto pela leitura, o incentivo pela leitura, a paixão, né, que tomou, assim, foi uma coisa muito incrível, me levou a fazer um vestibular, e com muito orgulho, assim, não é vaidade nem pedância, eu fui o primeiro formado de toda a família, né, e até hoje, na verdade, o único que acabou se formando. Eu passei no vestibular em Santa Catarina, daqui onde eu estou falando, de Florianópolis, acabei passando no vestibular na Federal, e depois fiz mestrado, formação, e fui seguindo uma carreira acadêmica, até mover para o empreendedorismo, né? Que esse é outro ponto, depois que a gente até pode comentar. E sempre na minha vida, gente, em todos os sentidos, tá? Tanto do ponto de vista, né, profissional, de lazer, espiritual, né, emocional, os livros sempre foram um suporte, né? Sempre foram um espaço, né, onde eu poderia acessar facilmente, né, e ler e conseguir, né, através daquelas leituras, a interpretação delas, me transformar também, transformar as coisas que eu pensava, que eu entendi, os movimentos que eu fiz ao longo da vida. Então, assim, eu considero que quando a gente lê um livro, né, a gente é muito mais livre, né? Eu gosto de falar mais livros, mais livres, né? Até um slogan de uma televisão lá no Rio Grande do Sul no passado. Ou seja, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se interessa, quanto mais a gente busca conhecimento, que seja num jornal, num livro, num artigo, numa notícia de jornal bem escrita, a gente consegue se libertar, a gente consegue se transformar. E eu considero realmente, né, realmente que um fator essencial na minha vida, essencial de mudança e transformação, de não compreender melhor ou pior, né? Mas estar muito tranquilo, né, na vida, no sentido de entendimento, né, da minha existência, é por causa dos livros. E, por coincidência, né, finalizando já ao longo da vida, né, eu já tive editora também, mais voltada para ensino fundamental e médio, né, que eram livros nessa área. Eu nunca me esqueço, Donaldo, aqui em Florianópolis tem a Praça 15, né? E é super difícil estacionar, e tinha várias bancas, né? Livros, né? Também, e revistas. E eu distribuía esses livros aí no centro, carregava as caixas, assim. E uma vez a dona Solange, uma banca, me perguntou: Otávio, por que você mesmo carrega os livros, entregar aqui meio-dia, né? Porque eu dava aula na universidade, então eu saía da universidade, ia entregar livro, né? Porque era um grande prazer, entendeu? Era um grande prazer fazer aquele movimento, né, de entregar os livros, o pessoal receber, pagar também era importante, né, fazer todo esse movimento, e era muito bacana. E sempre foi, né, a minha grande relação. E quando eu tinha uma rede de escolas, eu acabei vendendo em 2016 e optei, né, por criar um novo negócio, e na área de tecnologia, eu fundei em 2017 o Redação Online, que é essa plataforma, né, de ensino de língua portuguesa, de redação, de interpretação de texto e também de correções de textos, que tem como grande foco impactar os alunos da escola pública em todo o Brasil. Então, sempre, se vocês perceberem, né, se eu ligar os pontos, né, lá dos 6 anos de idade até hoje, várias outras partes que eu acabei cortando aqui pelo tempo, a leitura, os livros, né, e aonde eles conseguiram me levar, foram essenciais, né, na minha vida e da vida das pessoas que a gente acabou impactando aí ao longo dos anos. Então, Donaldo, quando coloca, né, essa importância, né, de um grande autor como ele, com mais de 70 livros, né, o quanto isso gera de mudança e transformação na vida de milhares de pessoas. Joga a bola para você aí, mestre. Obrigado, Otávio. Lembrando também que eu acabei não falando na apresentação, também sou gaúcho, nasci numa cidade pequena, em Canguçu, que fica próximo de Pelotas, São Lourenço, e o nosso amigo Otávio nasceu na praia. Enquanto eu nasci no mato, ele nasceu na praia, pôde brincar no mar. Eu fui conhecer a praia só com 10 anos, 10, 11 anos, mas a vida no interior, com certeza, tanto na praia como na roça, ela é muito instigante e nos permite N possibilidades, né? Eu costumo dizer que um pouco da infância que eu vivi também, ela faz parte das histórias que eu conto hoje, né? Então, a infância, ela é fundamental, uma infância bem vivida,
Nas palestras que eu dou nas escolas, as escolas me convidam para falar dos meus livros, eu sempre falo da importância de se brincar, de imaginar, de se divertir na infância, porque isso a gente vai levar essas memórias para o resto da nossa vida. Então, muito dos textos que eu escrevo tem um pouco dessa história que eu vivi no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu, e mais precisamente em Pantanoso, que era o interior de Canguçu. Não nasci na cidade de Canguçu, nasci em Pantanoso, que é um pequeno distrito lá de Canguçu, onde todos são agricultores até hoje. Até hoje as pessoas continuam lá trabalhando na agricultura, trabalhando com soja, milho, arroz. Então essa experiência é uma experiência muito importante e instigante e que nos possibilita sermos criativos, né? Tudo na vida, acho que se a gente levar como experiência de vida, como visão criativa, ela contribui para que a gente possa viver melhor e também contribui para que a gente tenha uma vida mais frutífera. Eu fico muito feliz pelas experiências que o Otávio também conta, né, dessa parte editorial, e hoje na parte online, digital, empreendendo, né, eu acredito muito no empreendedorismo, né, e como meio de transformação de vida nossa e das pessoas que trabalham conosco. Então, eu acho que a transformação social acontece pela educação e pelo empreender. É pelo empreender que a gente consegue desenvolver novas possibilidades de trabalho para muitas outras pessoas. Quando a gente empreende, a gente não está desenvolvendo trabalho só para nós, mas como a gente está compartilhando muitas oportunidades de trabalho para muitas outras pessoas. Então, eu acredito muito nessa força do empreendedorismo. E aqui na editora Ciranda Cultural, o Otávio falando da questão da vivência na universidade, a Ciranda Cultural nasceu também numa universidade, com uma banca de livros na USP. Enquanto eu estudava lá, eu montei uma banca de livros usados. E depois, claro, fui passando por várias editoras, trabalhando com várias editoras também, mas a editora Ciranda Cultural nasce com uma banca de livros no Departamento de História e Geografia na USP. Para quem conhece a USP, lá tem, até hoje continuam as bancas ativas. Então, um espaço bastante interessante, e graças a esse espaço, nós temos aí uma editora hoje servindo o país inteiro, com 170 colaboradores. A gente tem 170 colaboradores diretos aqui, fora os indiretos, ilustradores, autores, revisores, que são todos indiretos, e mais de 8 mil clientes. Então, é uma cadeia gigante de oportunidades que a gente oferece para a sociedade. E eu estou muito feliz por fazer parte dessa cadeia. Eu acho que eu fui um abençoado, fui um escolhido para poder servir de instrumento para poder transformar vidas também através do meu trabalho. Então, essa experiência na universidade foi muito importante para mim também. Eu tive o feliz acontecimento da editora nascer, de fato, numa universidade. Enquanto estudava, com a minha experiência de venda lá, foi fundamental para que nascesse a Ciranda Cultural. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aproveitar as oportunidades que existem. E para vocês que estão nos assistindo, a busca pelo conhecimento é muito importante. Se você quer empreender, e eu sempre incentivo as pessoas para que empreendam. O empreendedorismo é um canal de transformação, tanto da sua vida como da vida de muitas outras pessoas. E quando a gente empreende, por que a gente empreende? A gente empreende para resolver a dor do outro. Por que o Otávio empreendeu na redação online? É para resolver a dor do outro, é para ensinar o outro a se comunicar melhor, a escrever melhor. Então, todo empreendedorismo é para ajudar a servir o outro, mas principalmente para resolver a dor de alguém. E quem souber resolver a dor de alguém vai prosperar e vai, inclusive, ganhar muito dinheiro. Então, e para empreender é importante conhecimento e busca de informações. Então, quanto mais informações você tem sobre aquilo que você pretende fazer na sua vida, mais sucesso você vai ter. Então, o que eu quero estimular a todos: leiam, busquem conhecimento, busquem informações, porque isso vai transformar a vida de muitas pessoas, vai transformar a vida sua. Já vou te passar a palavra, Joyce. Mas eu vejo muita gente falando assim: poxa, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso.
O que significa isso? Significa falta de conhecimento, significa falta de busca de informação, porque se a gente tem mais informação, mais conhecimento, a gente quer empreender em determinado ramo, mas a gente não busca informações com as pessoas, se aquilo está dentro da expectativa do nosso consumidor, do nosso cliente, a gente pode muitas vezes cometer erros, mas com conhecimento, com informações melhores, a gente tende a errar menos. Joyce, acho que Joyce queria fazer uma pergunta ou um comentário, né? Eu queria aproveitar, né, Donaldo, Otávio, que vocês estão comentando muito sobre esse incentivo mesmo, né, da leitura e o que essa aproximação que vocês tiveram, né, com a leitura e a escrita proporcionaram na vida de vocês, né? E aproveitando o público aqui, né, temos papais, mamães, tios, tias. Quais dicas que vocês dariam para a gente? Porque vi muitos comentários aqui no chat, muita gente cresceu perto dos livros, mas nem todo mundo, né, teve essa oportunidade. Que dicas que vocês dão para a gente no dia a dia incentivar a leitura nas crianças, nos adolescentes? Porque a gente está num mundo muito digital, que hoje um jogo no celular, uma outra coisa digital é muito mais, né, as crianças acham mais interessantes. Quais dicas? O que a gente pode fazer em casa para incentivar e continuar incentivando a leitura? Curioso, perdão, pode falar. Pode falar, Otávio. Não, é curioso até essa pergunta, eu estava pensando aqui, né, enquanto o Donaldo estava comentando, que por uma terça-feira, né, 15 horas, a gente tem quase 150 pessoas aqui, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado a todos e a todas aí que, né, reservaram esse tempinho para escutar o que a gente está conversando um pouco. Mas a tua pergunta é muito incrível, assim, e com certeza o Donaldo tem muito mais, acho que, fundamento para falar pela quantidade de livros que produzem, né, pela ciranda. Mas o que eu percebo é uma coisa muito incrível, assim, né? Em 2019, né, tinha todo um debate do mercado de livros, né, diminuição do mercado de livros, muitas livrarias fechando, mas com a pandemia houve um grande crescimento. E daí como a gente trabalha também com o meio digital, né, porque a plataforma toda nossa é online, a gente vai lá no TikTok, no Instagram, e a gente vê que tem milhares de hashtags, acho que é booktop, alguma coisa assim, de jovens, né, divulgando livros, falando sobre livros, algumas livrarias com uma seção especial de livros indicados pelas redes sociais, e um crescimento muito interessante, né, dos jovens em literatura, principalmente infanto-juvenil também, mas livros de todos os gêneros, né, e modelos. Então isso é muito bacana. Eu acho que parte muito, né, e respondendo a pergunta de forma bem específica, assim, parte muito do espelhamento em casa, né? Então, uma casa, né, que os pais, a família, né, tenta, né? A gente sabe que não é fácil, né? O livro do Brasil não é tão acessível, né, para todos, mas, né, se a gente tem essa possibilidade de incentivar nós, né, como pais, né, mães, lendo, e os filhos vendo esse espelho e incentivando, cada vez mais, né, a gente vai plantando sementes aí e estimulando esses estudantes a lerem mais. Nós temos um caso muito bacana do concurso de redação da Chamex, que atendeu, imagina, 200 mil alunos aí nos últimos anos, de uma aluna, a Ana, do interior de São Paulo, que ela nunca tinha comprado um livro na vida. Ela estudava através de PDFs. E quando ela ganhou a premiação, né, no concurso de redação, ela ganhou os vouchers, né, do Instituto Chamex, e ela comprou os primeiros livros da vida dela. Então, muitas vezes, claro, é uma vontade, né, muito grande de conhecimento, mas também são as oportunidades que nós geramos para essas pessoas. Eu não contei para você, só finalizando, aquele gibi lá do Pato Donald número 1, eu com quase 35 anos, encontrei ele num sebo, né, fora do país, e acabei comprando de novo, na primeira história em quadrinho que eu acabei lendo, então, para mostrar para vocês como foi significativo. Mas, né, ali foi um ato de curiosidade, mas que eu vejo que mais mais estimula realmente o ambiente familiar aonde nós possamos, né? A gente sabe todas as dificuldades, não é fácil, né? Não é fácil, mas em vez de jogar um celular ou um tablet, tentar incentivar a leitura. Professor? Então, Otávio, você falou exatamente o que eu iria falar também, é a questão do exemplo, né? Espelhamento que o Otávio fala. Não adianta a gente falar para o nosso filho, leia, se a gente não é um leitor. Então, a minha experiência de vida é de realmente ler muito e essa paixão pelas histórias, indicar bons autores.
E eu tenho um exemplo disso na minha família, a minha filha Samara, para quem eu contava histórias, e várias histórias nasceram eu contando histórias para Samara e para Lorena, e a Samara se tornou escritora. Legal. Então, e ela se tornou uma apaixonada por leitura. E eu lembro que todo dia à noite eu contava histórias para ela, até que chegou, acho que com 8, 9 anos, quando completou 9 anos, ela falou assim, pai, eu não sou mais criança, não precisa mais contar história na beira da cama. Foi um dia que eu tomei um choque, né? E ela já estava lendo livros de 200, 300 páginas, com 9, 10 anos. Então, foi aquele salto gigantesco que ela deu. Ela escutava histórias que eu contava e tal, lia histórias com poucas páginas, e de repente ela descobriu livros, Nicholas Spark, e ela se apaixonou pela série do Nicholas Spark, e depois foi para outros, Thalita Rebouças, Pimenta, Paula Pimenta, e muitas séries que ela leu. E depois disso ela começou a escrever textos, e no final ela se tornou uma escritora de poemas. Hoje escreve poemas. Tem livros lançados que inclusive são adotados pelas escolas. Então eu acho que o exemplo funciona muito bem. Você contar história para os seus filhos, para quem é pai que está nos assistindo aqui, o que eu tenho a dizer é: contem história para os seus filhos, né? Leiam junto com seus filhos. E a partir do momento que os seus filhos verem você lendo livros, eles vão seguir o seu exemplo. E, claro, escolher bons autores. Eu acho que bons autores é fundamental. Eu tive um professor no segundo grau que me introduziu os grandes clássicos, que foi o pai do repórter Roberto Tomé, que foi da Globo, depois da Record, era chamado de professor Bem. E ele era um professor muito animado, apaixonado por literatura, e todo bimestre ele colocava 3, 4 livros para que a gente lesse: Dom Casmurro, José de Alencar, e assim por diante. Dom Casmurro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba, livros de José Alencar, e sim, ele colocava vários livros, e a gente acabava se apaixonando pela leitura. Acho que ali nasceu um pouco a paixão mais tardia. Claro que no começo meu pai contava histórias, mas eu não tinha acesso a muitos livros em casa. Eu tinha pouquíssimos livros. E um dos livros que eu lia várias vezes eram histórias bíblicas, que meu pai tinha em casa. Então, esse eu li de cabo a rabo várias vezes, e tinha histórias que me surpreendiam, tipo Salomão e tal, mas não tinha muito acesso. Então, e quando eu fui estudar o ensino médio, entrei numa biblioteca gigante, a gente tinha livro à vontade. Então, era tipo um banquete que era ofertado para a gente, e ali eu lia muito, e ali eu me tornei um apaixonado pela leitura. Então, eu acredito que o exemplo é importante, né? E a escolha de bons livros. Então, se você quer indicar livros para o seu filho, indique bons livros, bons autores, Eva Furnari, Ruth Rocha e assim por diante. Mas, e também, para quem é adulto aí, escolha bons livros, né? Tem livros aí a rodo de leitura apaixonante. Tem livros que você não vai dormir porque você quer ver o final. Então, são esses livros que vão fazer com que nós nos apaixonamos pela leitura. Então, a escolha de bons livros. Não adianta pegar livro que te deixe mal, mas você precisa ter livros que te prendam, que deixem você apaixonado pela leitura. Então, acho que o exemplo e bons textos, acho que é fundamental para o desenvolvimento de uma boa leitura, da leitura. Você me lembrou, comentando aí, professor, uma coisa muito interessante. Ano passado, uma aluna, a Isaneide, de uma escola indígena do interior da Bahia, ela foi uma das classificadas num concurso de redação, né? E quando você comentou de professor, né, uma professora, me chamou muita atenção que ela, né, morava numa tribo indígena, pegava lá, acho que um barco para sair da tribo, depois pegava um ônibus e ia a pé, na última parte, até a escola, que é uma escola indígena. E ela conheceu o concurso, mas como que alguém conhece o concurso, né? Uma limitação tão grande, né? Tanto geográfica como de acesso, até a internet, né? Tinha bastante dificuldade. Através de uma professora, né? Através de uma professora. Ela incentivou, ela estava no primeiro ano do ensino médio, ela escreveu o seu texto, um texto muito bem escrito, ela se classificou, não foi vencedora, mas ali, né, você vê que incentivos, né, de família, de escola, de curiosidade, né, são vários elementos, são várias oportunidades que a gente pode. E no mundo, né, onde se escreve tanto, tão errado, se interpreta tão mal,
a gente realmente precisa, né, dos livros, precisa da leitura, precisa do conhecimento para realmente se transformar. Muito bom, pessoal. Eu tô vendo aqui, o pessoal está interagindo muito no chat com comentários, viu? Acho que está anotado essas dicas. Acho que temos aí, né, o nosso papel de incentivar, né, as crianças, os adolescentes da nossa família, do nosso redor. A gente falou bastante também de empreendedorismo e a Larissa Rezende colocou um comentário, uma dúvida aqui. Ela disse que ela já participou do mundo do empreendedorismo com educação e o que ela mais sentiu foi resistência. Parece que o pessoal quer conhecimento, mas não o processo de aprendizado em si. Como incentivar isso, principalmente para essa nova geração tão imediatista? Aproveitando a pergunta, porque tem relação aqui com a gente está conversando, falando já de incentivos, tá? Essa dúvida da Larissa. Você podia repetir um pouquinho, Joyce, o conhecimento com a resistência? Eu não entendi muito bem a pergunta. Isso, ela falou que ela já participou do mundo do empreendedorismo com educação, mas que ela sentiu muita resistência. Ela como professora, então eu entendi agora. Parece que o pessoal quer conhecimento, mas não o processo de aprendizado. Tá bom. Como, de fato, né, incentivar isso na nova geração tão imediatista. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu acredito que ela provavelmente é uma professora que está ensinando sobre empreendedorismo, deve ser isso. E se for isso, eu acredito que bons exemplos, né, exemplos contagiantes, eles arrastam pela sua eficiência. Acho que quando você tem exemplos concretos daquilo que é feito e que dá resultado, porque para poder ensinar empreendedorismo, acho que é importante fazer vivências. Não adianta só ensinar técnica se você não faz a vivência. Então, e principalmente no empreendedorismo, existem muitas formas de você colocar isso em prática. Você quer ensinar alguém a vender alguma coisa, então faça um exercício prático. Faça um trabalho de campo. Então, quando você faz um trabalho de campo, vê que aquilo dá resultado, e pode ser experiência simples. Tem no Brasil um curso do Sebrae que chama Empretec. Esse é um primeiro exemplo que eu fiz também, fiz muitos outros, onde tem vivências práticas e que você sai apaixonado de lá, querendo colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, acho que em tudo na vida, se for apenas técnico e não for vivencial, o conhecimento tem que passar pelo corpo, né? Quando o conhecimento passa pelo corpo, você aprende, né? Tem um grande pensador que falava que aquilo que eu ouço, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu vivo, faço, aquilo eu, de fato, aprendo. Então, viver e fazer é aprender. Daqui a pouco eu lembro desse pensador, que é antes de Cristo, e vários outros repetiram esse pensamento. Ouvir a gente esquece, ver a gente lembra, e fazer a gente nunca mais esquece. Então, o fazer é importante. O aprendizado tem que passar pelo corpo. Aquilo que passa pelo corpo gera em nós experiência. E na educação a gente precisa gerar experiências transformadoras. Talvez seja essa a questão, Joyce. Talvez aí a pegada seja fazer com que o conhecimento passe pelo corpo. Se o conhecimento passar pelo corpo, o aprendizado se consolida e ali acontece a transformação, né? Então, como professor, acho que dinâmicas de grupo é fundamental para que a gente possa viver aquilo que a gente está ensinando. Tem um ponto também contribuindo aí no debate, no diálogo, né? Está conversando com a professora Gina, que ela é bem conhecida no Distrito Federal e no Brasil, uma professora referência aí, da parte de língua portuguesa também, e ela comentando que ela sempre fazia as redações, né, dos alunos, né, os alunos do Fundamental 1, e aquelas coisas, né, mais básicas, das férias, volta, né, de algum período, volta para o ano, e sempre era, né, o que você queria, qual a profissão que você queria ter, o que você queria ser no futuro, algumas redações assim, mas ali para primeiro, segundo, terceiro e quartos anos das séries iniciais. E antigamente tinha muito bombeiro, policial, professor, médico, astronauta, né? E ela falou que a grande maioria fala que quer ser youtuber, hoje em dia, de ser youtuber. Mas, assim, todas as épocas tiveram suas profissões, né, mais imediatistas e mais rápidas, né? Desde esportes, música, assim por diante, que
né, em termos de profissão, empreendedorismo, jogaria a pessoa mais rápido, de maneira mais rápida, a ganhar dinheiro, né? Vamos lá, entre aspas. Então, acho que o teu historiador chamado Mark Bloch, ele falava, né, que os homens são filhos do seu próprio tempo. Então, a gente vive tempo, a gente cria uma nostalgia do passado, mas algumas coisas acabam se repetindo. E claro que para o jovem hoje ele é muito mais ansioso, ele não consegue mais esperar os 5 segundos do YouTube, né? Então o YouTube está girando lá, ele quer que passe rapidamente, né, para ver o próximo vídeo. Mas o empreendedorismo também, para o jovem, é um grande desafio pelo imediatismo, mas, né, por muitos estarem muito mais conectados do que nós fomos, né, anos atrás, existe mais possibilidades, né, mais possibilidades. E que, na minha visão, muito falta uma educação, né, para o empreendedorismo, tirar a imagem que empreender é negativo, que empreender é errado, que empreender na educação não é legal. Quando você cria algo muito fantástico, né, na área de educação, você consegue impactar um número muito grande de pessoas, né, e realmente transformar a vida dessas pessoas para melhor. Então, vale a pena. Eu acredito ainda nos jovens, né, como empreendedores, mas sim, né, eles querem respostas muito mais rápidas. E aí eu queria fazer um complemento para o Otávio. Alcançar o sucesso é adiar o prazer momentâneo, o prazer fácil. E muitas vezes empreender é escalar vários degraus. É necessário desafio, é necessário disciplina, e é necessário abdicar de prazeres imediatos. Então, o mundo hoje vive nisso que o Otávio falou, desse imediatismo de resultado rápido, e às vezes é necessário escalar alguns degraus para que a gente consiga chegar no sucesso. Com certeza o sucesso vem, mas é necessário abrir mão do lucro fácil, da vantagem imediata ou do prazer imediato. Então, o Otávio colocou muito bem isso, e realmente essa é a tendência da atualidade, mas é que é preciso a gente salientar que alcançar o sucesso muitas vezes exige dedicação, exige disciplina, exige tempo, que o resultado vai aparecer com toda certeza absoluta. E complementando aqui aquela frase que eu falei antes, né, é um provérbio chinês, e aquela frase do que o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, e que eu faço eu aprendo, é do Confúcio, que viveu antes de Cristo, e que eu acho que todos nós concordamos com isso, né? O aprendizado passa pelo corpo. Confúcio é o autor dessa frase. E quanta troca de conhecimento em um diálogo, hein? Se a gente tivesse mais tempo. Eu estou recebendo mais perguntas, tá, Donaldo, Otávio? Eu vou deixar para abrir no final, porque aí eu já faço essas últimas perguntas. Eu acho que chegamos em tópicos muito importantes. Para seguir a nossa agenda, eu queria só que a gente também, não sei se vocês têm, né, algo final para complementar, para passar para a Camila falar do nosso lançamento. Eu deixo, acho que algumas dicas, né? Da minha iniciação à leitura, né? Claro, começou com histórias e quadrinhos, depois para livros, mas aconselho fortemente, né? Que hoje está muito acessível esses livros, até como Pocket, edições com custo menor, que são os clássicos, né? É claro que é muito bom ler tudo que tem atual, mas vamos dizer que o que me marcou muito foram esses clássicos. Então, qualquer obra de Dostoiévski, né? Qualquer obra de Tolstói, autores russos, né, do século XIX, Shakespeare, fortemente. No Brasil, né, eu vou puxar um pouco para os poetas, Vinícius de Moraes e Teimário Quintana, que marcaram profundamente, né, Guimarães Rosa, alguns autores. Então, eu penso que os clássicos, né, eles nos dão um fundamento, né, até para entender o mundo de forma psicológica, né, estrutural, política, tudo que você imagina. Então, não é só uma obra de literatura, né, são grandes obras que têm profundo conhecimento sobre o comportamento humano. Então, indico fortemente aí. Algumas não são leituras tão fáceis, né? Algumas traduções, né, principalmente do russo para a língua portuguesa, serem mais desafiadoras, mas depois que embala, vale muito, muito, muito a pena. E na América Latina, não esquecendo, Gabriel Garcia Marques, né, 100 Anos de Solidão, também foi outro livro que me marcou muito, né? Então, fica as dicas aí de livros pessoal. E o que eu tenho a dizer é que nessa toada aí que o Otávio fala dos livros acessíveis e clássicos, né,
a nossa empresa Ciranda Cultural, ela lançou o selo Príncipes, justamente, que é um selo voltado para os grandes clássicos, tanto nacionais como internacionais também. E lá nós temos Dostoiévski, Tolstói, tem inclusive o texto integral e também texto adaptado. Por exemplo, quem quiser ler Quer Paz em uma adaptação, a gente tem uma linguagem fácil, mas a gente também está lançando em breve o texto integral. Às vezes você tem um texto aí de 1000 páginas que você lê numa adaptação de 200 e você tem o enredo total, e se você se apaixona pelo texto, você vai para o integral. A Ciranda lançou também, por exemplo, Os Miseráveis, né, com um texto fabuloso, numa versão adaptada de 200 páginas, 250 páginas, mas tem a versão integral de quase 1000 páginas. Então, nós temos aí os grandes clássicos, tudo que tem de clássico bom no mundo, a gente está lançando pela Príncipes. Se a gente não lançou ainda, a gente vai lançar. Então, o selo Príncipes, assim como outros selos que tem aí no mercado, você tem uma vastidão de textos, de livros, de autores importantes, e se tornaram clássicos pela importância, pela relevância da obra. E aí tem o Miguel de Cervantes, que é uma das obras mais vendidas no mundo, considerada a segunda obra mais vendida do mundo. A gente também tem texto adaptado fenomenal, de 250 páginas mais ou menos, e a versão integral de quase 1000 páginas, que é um texto, um dos melhores que eu conheço também. Tem N adaptações aí no mercado editorial, e é uma obra que eu recomendo fortemente, né? Não tem como ler Dom Quixote sem se apaixonar pela leitura. Você quer seguir lendo até o final, porque é uma aventura atrás da outra, né? E é muito divertido. Então, você encontrar grandes clássicos numa versão adaptada pode ser uma saída para depois mergulhar num texto integral, né? A partir do momento que você lê um texto adaptado, putz, você se apaixonou tanto, eu quero ir para o integral. Então, é uma das opções também. Mas tem aí uma recomendação tanto do Otávio como minha, mergulhar nos grandes clássicos, mergulhe naqueles que são mais apaixonantes, né? No Brasil, eu diria Memórias Póstumas de Brás Cuba, para mim, um dos textos que eu mais gostei. Fora do Brasil, aí tem N, né? Miseráveis, Dom Quixote, eu gosto muito de José Saramago, todos os textos dele são Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Cegueira, é um escritor fabuloso. Então você tem aí uma variedade de textos gigante na linha dos grandes clássicos, que com certeza vai fazer com que você se apaixone pela leitura. Não tem como não se apaixonar pela leitura escolhendo bons clássicos. Então, Perfeito. a recomendação que eu dou é essa, né? Mergulhe na leitura, se apaixone, porque a sua vida vai transformar, o seu vocabulário aumenta e tudo se expande. Tudo se expande, né? Excelentes dicas. O pessoal está comentando bastante aqui também. Você ia comentar, Otávio? Não, a gente nem combinou, né? Não sabia que tinha o selo. Até vou procurar aí. Não, perfeito. Mas, Donaldo e Otávio, acho que em pouco tempo, né, conseguimos aprender muito, muito com vocês, muitas dicas, como que a gente pode, né, fazer também o nosso papel, como nos ajudar e ajudar também quem está, né, à nossa volta. Então, ainda volto com vocês para tirar as dúvidas aqui que o pessoal está mandando. Pessoal, se quiserem mandar também, mesmo que não dê tempo de tirar todas as dúvidas ao vivo, depois eu encaminho, falo com o Donaldo, falo com o Otávio, a gente responde todo mundo, tá bom? Queria chamar rapidinho a Camila para falar do nosso lançamento. Fica à vontade, Cá. Gente, boa tarde. Bom, falas super importantes, né? Eu acho que quando a gente fala de livre leitura, a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira discutindo, mas eu vou entrar para fazer um breve anúncio, na verdade, que é um grande orgulho do Instituto. A gente quis aproveitar não só o Diálogos, né? Não só esse primeiro evento, mas que também no dia 23 de abril é comemorado, né, o Dia Mundial do Livro. Foi uma data escolhida aí pela Unesco, né, para justamente celebrar o livro. E para lançar em primeira mão para vocês o livro do concurso, né? E deixa eu só, que agora que eu vi que a gente está que está desfocado. O fundo está borrado. Acho que agora todo mundo está lendo, está dando para ver. É um livro que nasceu nessa parceria, né, com as melhores redações de 2019 e 2020. É um livro que a gente quer fazer todos os anos, né, aí chamar os melhores alunos, né, com as melhores redações.
E a gente publicou esse livro aqui que vai ser a gente quer muito que seja essa ferramenta, né, de transmissão de conhecimento, com dicas para o Enem, com dicas sobre, enfim, a gente melhorando a nossa leitura, a gente consequentemente melhora a escrita também. O Guilherme, que foi o vencedor nacional do concurso de redação no ano passado, ele está online também. Guilherme, se você quiser falar rapidamente, está super convidado, fique super à vontade. Mas para nós é um grande orgulho e a gente vai sortear algumas unidades, né? Ao final aqui a gente vai deixar o link para o sorteio, mas para a gente, né, enfim, é justamente essa materialização do quão importante é o concurso, do quão importante é a nossa parceria, né, e toda a parte de incentivo à escrita e à leitura, pensando especialmente nesses jovens que usam o Enem, né, para entrar nas universidades. Então a gente pensa em toda essa questão do impacto e na questão da transformação social que vem junto, né, com esse aprimoramento da leitura e da escrita. Eu acho que o Guilherme tem que falar, hein? Ó, Guilherme, está sendo super provocado aqui. A gente viu que o Guilherme estava aí. Eu vi que você entrou, Guilherme. Não sei se ele está aqui ainda. Olha, ele está aqui. Dá para liberar ele ainda? Tô tentando aqui um minutinho. É Guilherme? Bílio. Filho, tô liberando ele aqui também, Joy. Tá liberando. Vê se você consegue permitir o microfone. Boa tarde, Guilherme gente. tá Oi, liberado. Guilherme, tá Aê! liberado. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Super bem, super bem. Sim. Então, vou ser bem breve, 2 minutinhos, mas primeiramente gostaria de agradecer a Camila, tá certo? Depois agradecer ao Otávio. Otávio, é um grande prazer te conhecer. Eu sei que tu com certeza não me conhece, mas o Redação Online foi muito importante para mim, tá certo? Hoje, eu tenho 17 anos, eu faço medicina na Federal do Maranhão, e esse conhecimento que eu usei para passar na faculdade foi graças a algumas plataformas, sobretudo ao Redação Online. Então, esse seu papel de empreender na educação aí rende muito, cara. Sou muito grato a você, sou muito grato à equipe do Redação Online e também ao Instituto Chamex. E eu vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente. Em 2021, eu participei do concurso de redação Chamex e eu venci em primeiro, né, a melhor redação maranhense. Mas eu fiquei em sétimo na posição nacional. Eu ganhei R$500 em livros, mas eu disse, não, eu acho que posso melhorar. E aí, no ano seguinte, em 2022, eu tentei novamente, mais uma vez fui campeão pelo Maranhão e campeão também pelo Brasil. Muito bom. Então, é um concurso muito bacana, te agradecer bastante aí. Essas reflexões que vocês fazem sobre a leitura são muito pertinentes, eu creio que a leitura muda a nossa história. E a gente vive numa superficialidade de informações, né? A gente quer tudo na mão, a gente quer tudo aqui automaticamente. Quando você é instigado a ler um livro e decifrar, sobretudo os livros de Machado de Assis, você é instigado e a sua mente ela amplia, né? Seus horizontes ampliam. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e sucesso. Parabéns, Guilherme. Que orgulho de você. Hein? Parabéns, Guilherme. Obrigada pela participação. Estamos honrados aí. Legal, muito bom. Que legal, né? Parabéns, Guilherme. Obrigada por compartilhar, né, a sua história. E eu acho que com o concurso de redação a gente tem excelentes cases, né, Otávio? Cada ano a gente recebe histórias incríveis. Muito bom poder compartilhar, né, aqui com vocês. Muito legal também que aqui hoje a gente tem reunido profissionais da Silvamo, alguns clientes, parceiros do Instituto Chamex. Então, muito bom ver esse super time, né, reunido para discutir um tema aí tão importante, né, da leitura, como transformar vidas por meio da leitura e do conhecimento. O Fernando Faria queria muito fazer um comentário. Fernando, deixa eu tentar aqui também te liberar. E aí volta, tá, Donaldo, Otávio. Fernando quer fazer uma pergunta, algum comentário? Vou liberar ele aqui. Recebi também mais algumas perguntas, mas qualquer coisa, se não der tempo, não respondeu ao vivo, eu mando para vocês, a gente responde e eu volto com o pessoal. Fernando, seu microfone e câmera tá liberado, tá? Pode habilitar, interagir com o pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu tomei nota de alguns pontos aqui.
rapidamente, para não tomar tanto tempo. Primeiro, pouco a minha opinião, depois eu queria provocar uma reflexão e depois uma pergunta. Primeiro que eu acho que a literatura na educação, para mim, está de ponta cabeça. Não sei se ainda continua. Que, por exemplo, no meu tempo, com 10, 11, 12 anos, para ler o Ateneu, um vocabulário que eu não conheço, despertava uma repulsa na literatura. Então, eu acho que estava de ponta cabeça. Muita gente escreveu aqui a coleção Vagalume. Para mim, isso o cara que inventou isso aí tinha que estar na ABL. Porque é fantástico isso. Isso desperta um interesse na literatura fantástico. Então, não interessa nessa fase o nível de conteúdo intelectual para a criança. É despertar interesse para a leitura. Pura e simplesmente, na minha opinião. Se você bota o Ateneu, ou, por exemplo, na linha Machado de Assis, eu tenho 50 anos. Eu acho que agora eu estou começando a ficar preparado para ler Machado de Assis. Porque é muito sofisticado para mandar uma criança ler Machado de Assis. Então, eu acho que tem que ter contextos. Levando para a música, você pensar em Mozart, em Villa-Lobos, em Bach, você não vai colocar isso para a criança aprender com 5 anos de idade, tentando iniciar no instrumento. Para mim, a literatura no ensino fundamental está de ponta cabeça. Primeiro ponto. Segundo, se vocês já pensaram, contextualizaram, eu estava numa reunião hoje, tinha 10 pessoas, 9 dependem de óculos, de alguma forma, para auxiliar. Quanto isso impacta a dificuldade das crianças, adolescentes, para despertar interesse em ler? Se dá trabalho, não vai ler, não vai fazer. Eu sou apaixonado pelo tema, eu adoro literatura, sou muito curioso, mas, por exemplo, uma criança que ela nem sabe que ela tem dificuldade de enxergar, o livro para ela vira também uma repulsa, vira uma dificuldade, não tem prazer porque não consegue fazer. Esse é o segundo ponto que eu queria colocar. E o terceiro é como é que vocês interpretam ou entendem, e agora, claro, eu estou puxando sardinha, como é que compete o livro eletrônico, os Kindles da vida? Eu não sou hipócrita, eu tenho um Kindle e fico um pouco frustrado no sentido de adúltero, como é que eu tenho um livro eletrônico se eu trabalho na indústria de papel, mas eu sinto um buraco entre a página e o dispositivo, né? O que eu estou lendo ali, eu não consigo paginar. Por mais que seja deslizar, né? Não é a mesma coisa de que ter um livro na mão. Quanto que isso compete com o papel, do ponto de vista não só mercadológico, mas do ponto de vista mais, não sei a palavra, mais... não sei se é semântico, do ponto de vista, assim, sinestésico, né? Quanto que ele compete nesse sentido, falar assim, tá, ele economiza papel porque eu consigo levar milhares de livros num Kindle, não consigo fazer isso numa mala, mas e a questão sinestésica de você ter o livro na mão, da textura, o peso e o conteúdo, como é que você está tateando aquilo. Desculpa se eu estendi demais, tentei ser mais resumido, mas... Donaldo e Otávio, só antes de passar a palavra para vocês responderem, Fernando, obrigada pelos comentários. Como às vezes o pessoal já tem reunião na sequência, só para passar um recado e um agradecimento, né, claro, pela presença de todos, né, como o Otávio falou, pelo dia de semana, horário de trabalho, a gente conseguir parar e falar, discutir sobre um tema tão relevante. Então, muito obrigada por todo mundo que conectou. Eu mandei um link do Forms, então, por favor, respondam, porque é para quem ficou até o final responder, a gente vai ter um sorteio dos livros que a Camila que mostrou, né, em parceria, e o Donaldo também, né, doou vários livros, né, Donaldo? Então, nosso muito obrigado para a gente doar aí para fazer esse ciclo, né, de incentivo. Então, a gente vai ter muitos sorteios de livros. Então, preencham, por favor, o quanto antes. No comecinho da semana que vem a gente vai estar enviando, tá? Então, coloque a unidade certinho, porque Três Lagoas, Luiz Antônio, a gente vai enviar para o Malote. Mogi Guaçu aqui a gente entrega. Mas muito obrigado pela presença de todo mundo. Respondem o link. Depois também vou mandar uma pesquisa, né, de satisfação para vocês nos apoiarem com novos temas para discutir esse ano. E também o certificado de participação. Desculpa cortar o racional, não, só porque o lá. pessoal está saindo, porque às vezes o pessoal tem reunião. Agora, Otávio e Donaldo podem responder.
Eu gostaria de só complementar a questão do que o Fernando levantou, e eu acho que já finalizando, né, Joyce? Correto? Uhum. Tá. Tenho duas colocações a fazer em relação ao que o Fernando comenta, né? Concordo plenamente em relação à questão dos textos, né? Mas literatura a gente tem autores contemporâneos fabulosos, maravilhosos, com textos muito atraentes. Eu fui professor de filosofia e adotei muitos livros também, grandes clássicos, e com aprovação unânime. Só para citar um exemplo, Revolução dos Bichos, eu trabalhava no curso de filosofia, e os alunos amavam, assim, e sempre elogiavam pelos textos que eu escolhia. Então, quando você escolhe bons textos, os alunos gostam. E Revolução dos Bichos é um livro apaixonante, é um grande clássico. Então, a questão é selecionar bem a obra, uma obra apaixonante, relevante. Quando eu fui professor de filosofia, eu troquei o livro de filosofia, que era adotado pela escola, a gente adotou o livro Para Pensar Filosofia, da editora Scipione, que é um livro muito interativo, muito uma linguagem atual, contemporânea, e os alunos gostavam muito e tinha muito debate. Então, acho que isso é importante, fundamental, quando você tem uma obra muito apaixonante e instigante. E, para concluir, a questão do digital e o papel, acho que o papel tem o papel afetivo, né? O livro escrito num texto impresso em papel, ele te traz afetividade. Um pai lendo com o filho em casa, você lendo um livro, rabiscando ele, voltando, acho que cria essa conexão maior. Então, eu sou apaixonado pelo livro papel. O livro papel vai ficar para sempre, eu acho, e no mundo inteiro o livro impresso ele cresce no consumo e na utilização. Então, nos últimos 20 anos, quando se tem debatido muito essa questão digital e impresso, e principalmente depois da pandemia, o consumo do livro impresso aumentou muito, não só no Brasil, como no mundo. Então, a gente tem dados disso e eu fico muito feliz por isso. Eu sou apaixonado pelo livro impresso, amo isso. Então, para concluir, quero agradecer a todos aí por assistir a mim, a Otávio, a intermediação da Camila, da Joyce, parabéns aí vocês, a Mariana, a todos vocês, o Instituto Silvano, e a todos que participam na Silvano, meus parabéns e meu agradecimento pela oportunidade de poder conversar com vocês e transmitir um pouquinho da nossa experiência de vida. Então, um grande abraço a todos e um prazer muito grande interagir com o Otávio aqui, um mestre da literatura, um mestre da escrita, um professor da vida aí. Obrigado aí pela parceria e por esse momento. Otávio, só desabilitar do mudo, tá? Aí. Então, Obrigada, viu, Donaldo? Pode ir, Otávio. Quero agradecer também ao mestre Donaldo, fiquei encantado aí com o trabalho dele, já conhecia a Ciranda Cultural, mas não todos os selos, assim, fiquei até curioso desse último que você citou, isso é bem bacana, e a sabedoria também que você trouxe aqui nesse momento. Ao Instituto Chamex, a Silvamo também, a Joyce, a Mari, né, a Camila e todos que estão até agora nos escutando. Fala para o Fernando, né, acho que duas coisas essenciais, né? Várias tecnologias surgiram e o rádio continua com a gente, né? Muita gente ainda escuta rádio, ou a transformação do rádio, né? Através de ferramentas e de outras ferramentas. Eu acho que a experiência do livro ela é única ainda, do impresso, convive, né, com o digital, mas nós temos mais de 100 milhões de livros, né, já publicados aí na história, apenas 5 milhões são digitalizados. Então a gente perde muito, né? Muito, porque não tem, a maioria das grandes obras não estão digitalizadas ainda. Sobre a tradução, sobre a linguagem, sim, é um grande desafio, né, da transposição de linguagem do ensino fundamental em médio das grandes obras, mas aí que entra também muito o papel, né, dos professores e professoras para fazer essa transposição e eu acho que trazer, como o Donaldo falou, né, eles têm as obras mais não tão detalhadas, né? Mais um espectro geral da obra em 200 e poucas páginas, e tem a obra com 1000 páginas, né?
Acho que o professor também é um intermediador, ele é um facilitador nesse caminho, né, para dar um entendimento maior àquela obra, né, claro, fazendo a transposição de linguagem, a explicação, contando também a história. Mas existe sim, Fernando tem razão, grandes desafios nessa área também. Acho que todo mundo tem seus afazeres nessas atividades. Super obrigado e uma boa semana para todos aí. Combinado. Mais uma vez, Donaldo, Otávio, muito obrigada. Aprendi muito aqui hoje com vocês. Espero que também tenha contribuído. Tenho certeza que contribuiu muito para o pessoal. Ficou no mudo, Joy. Nossa, você estava me ouvindo desde o começo? Voltou. Ah, você estava me ouvindo, então. Falei, nossa, estava falando igual louca aqui. Então, só para deixar o nosso muito obrigada aqui do Instituto Chamex, né, da Ciranda Cultural pro Donaldo, pro Otávio do Redação Online. A gente vai disponibilizar em breve aí para todo mundo poder acessar novamente. Muitas dicas, muitas recomendações para a gente gravar. Então, obrigada por todo mundo que tirou essa horinha do dia. Uma boa final, restinho de tarde, né? Boa tarde, boa semana, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Gente, obrigada. Tchau para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Joyce. Tchau, André. Obrigada, viu?